Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer um pãozinho gostoso hoje. Vou dar algumas dicas para se conseguir fazer um pão gostoso, um pão macio. A primeira dica que eu vou dar para vocês, quando forem fazer pão, é o utensílio a ser usado. Dependendo do clima, quando você for fazer o pão, como que está o clima onde você mora. Vasilha de vidro, vasilha de plástico e vasilha de metal. Quando o dia estiver quente, você pode usar qualquer uma dessas vasilhas. Dia quente. Dia frio, não pode usar esse aqui de jeito nenhum, porque o dia estiver frio, alumínio esfria mais ainda e a massa não cresce. Você pode usar esses dois aqui, de vidro ou de plástico, mas de preferência de plástico em dias frios. Alumínio no frio nunca, viu gente? Segunda dica, sempre peneirar a farinha de trigo. Pode ter alguma sujeirinha aqui, alguns grumos. Sempre peneirar. Até para fazer bolo, pão, aconselha-se a peneirar a farinha que você for utilizar. Terceira dica, muito útil também, serve para bolo, para pão. Tem gente que vai medir as xícaras, ou mede pouco ou mede muito. Essa tá passando, ó. Você tem que nivelar. Passa uma faquinha. Essa dica serve tanto para bolo como para pão, qualquer receita que você for fazer. Nivele sua xícara. Vou dar mais dicas no decorrer do vídeo. Então vamos à receitinha desse pão maravilhoso. Colocar na bacia um ovo inteiro, 5 colheres de sopa de açúcar. Se você quiser fazer um pão menos doce, pode tirar um pouco do açúcar. No final do vídeo eu vou mostrar a foto, o vídeo desse mesmo pão que eu fiz com 3 colheres de sopa de açúcar. Ficou menos doce. Dá uma misturadinha. Uma colher de cafezinho de sal. Vou colocar aqui 4 colheres bem cheias de sopa de leite em pó. Eu uso leite em pó porque o pão fica bem macio, bem mais macio do que se você usar o leite líquido. Mas se você não quiser, não precisa colocar. 250 ml de água, está em temperatura ambiente. Se você não quiser usar o leite em pó, use 250 ml de leite líquido, em vez de usar a água. Coloquei um pouquinho para misturar aqui. O leite em pó serve como melhorador para massa de pão, para massa de bolo. Fica muito mais fofinho e macio. A dica serve para pão ou bolo. Meia xícara de óleo. A xícara de 250 ml. Eu evito colocar o fermento junto com sal, porque sal e fermento atrasam o crescimento do pão. Ou às vezes o pão nem cresce. Então eu coloco sempre fermento depois que eu colocar um pouquinho de farinha. Colocar aos poucos 3 xícaras e meia de farinha de trigo. Colocar a primeira xícara e misturar um pouquinho. Essa farinha de trigo que eu estou usando já está peneirada para tirar as impurezas. Nivelar a farinha na xícara para não ter a mais nem a menos do que pede a receita. Segunda xícara. Nessa hora que eu acrescento um pacotinho de 10 gramas de fermento seco para pão. Como a gente não usa a mesma farinha de trigo, mesma marca, eu sempre falo nas receitas. Tem farinha que absorve mais líquido e farinha que absorve menos líquido. Então, a quantidade pode não ser igual à minha. É até
a massa desgrudar da mão. Terceira xícara. Quarta xícara de farinha de trigo. Vou colocar só metade da xícara. Vou misturando a massa com as mãos. Quando a massa começa a grudar nos dedos, na luva aqui, eu acrescento um pouquinho mais de farinha. A quarta xícara aqui tá na metade ainda, não usei toda a quarta xícara. Colocando farinha aos poucos. Coloque na mesa um pouquinho de farinha de trigo para a massa não grudar. Começar a sovar na mesa a massa. Cada pessoa tem seu jeito próprio de sovar a massa. Quando você for sovar a massa de pão, seja gentil com ela, não precisa ser grossa. Seja gentil com a massa que ela vai ser gentil com você. Não faça isso. Tem gente que aprende a sovar pão batendo nela, né? Não faça isso. Você pode ser delicada com a massa, que ela te agradece. Sovar aqui por uns 10 minutos. Até a massa ficar macia. E não grudar mais na mesa. Faça esse movimento aqui, ó, de rasgar a massa, puxando. Se grudar na mesa, coloque mais um pouquinho de farinha. Já usei 3 xícaras e 3/4 de xícara. Dependendo da farinha que você usa, pode ser que você use mais farinha ou menos do que está aqui na receita. Se estiver grudando, coloque um pouquinho de farinha de trigo. Coloca muito não, que a massa está quase pronta já. Sovar uns 10 minutos aproximadamente. Já sovei a massa, 10 minutos, tá macia, não tá grudando. Da mesma forma que eu fiz o pão, colocar a massa. A massa já está sovada. Se o dia estiver quente, coloque um plástico por cima e tape com um pano de prato. Evite deixar a bacia em cima de mármore, porque é gelado. O pão demora muito para crescer. Se não tiver jeito, coloque um pano embaixo da bacia para não ter contato direto com o mármore. Dica para deixar o pão descansando: colocar em um local abafado, sem corrente de ar. Se o dia estiver quente, eu costumo deixar desse jeito dentro do forno elétrico fechado,
forno desligado, pelo tempo que for necessário. Hoje o tempo está frio, vou recorrer a outra dica para o pão crescer mais rápido. Eu vou esquentar essa água e colocar esse copo dentro do micro-ondas. Copo com água bem quente. Aí eu coloco a bacia, plástico por cima. O micro-ondas está ligado só para mim ficar com a luz aqui acesa para mostrar para vocês. Mas eu vou desligar o micro-ondas. Vou deixar 50 minutos aqui, mas hoje está muito frio. Então 50 minutos eu vou ver se cresceu um pouquinho. Não precisa dobrar de tamanho aqui. Se o dia aí na casa de vocês estiver quente, vocês deem uma olhadinha. Se crescer um pouco, não precisa dobrar de volume não. Deixar os 50 minutos dentro do micro-ondas desligado. Vou desligar aqui, pronto. Se você tiver um cômodo da sua casa que é mais quentinho, sem corrente de ar, você pode colocar lá. Lugar abafado, sem corrente de ar. Se o dia estiver quente, a massa cresce rápido. Mas em dia frio, não cresce rápido não. Tem que usar alguns truques. O pão descansou 50 minutos. Não deixei dobrar de volume. Ele cresceu esse tanto aqui, ó. Ele vai crescer mais no segundo descanso. Essa farinha que sobrou da quarta xícara. Vou colocar um pouquinho na mesa. Tirar o ar da massa. Vou fazer 2 pães. Abra a massa com rolo. Vou fazer 2 tipos de modelagens. Esse primeiro pão vai enrolando, apertando ali, ó, no meio, vai enrolando. Faça cortes com 2 centímetros aproximadamente. Medida de 2 dedos. Vá apertando a pontinha embaixo do pão para grudar e não soltar. Vai apertando. Assadeira untada com margarina, 32 por 22 por 5 centímetros. Abra outra massa com rolo. Você pode fazer a modelagem no pão que você quiser, viu, gente? Essa aqui é apenas uma sugestão. Tenho muitas receitas de pão aqui no canal, com diversos tipos de modelagens, para quem quiser ver.
Aperte as pontinhas para grudar na massa. Essa é a parte de baixo do pão. Faça cortes na massa sem separar totalmente a massa. Não corte até o fim. 2 centímetros de distância, mais ou menos. Se você quiser, pode colocar esse pão em uma forma de pão, se você quiser. Se não, coloque na assadeira mesmo. A modelagem é diferente, mas quando assa o pão, os dois ficam parecendo igual. Parecendo a mesma modelagem, mas são modelagens diferentes. Se você não quiser pincelar nada por cima do pão, pode deixar descansar até dobrar de volume. Se você ou alguém da sua família não for alérgico a ovo, pode pincelar a gema de ovo por cima. Pode se pincelar também café coado, gema misturada com um pouquinho de leite. Eu vou pincelar uma gema com um pouquinho de água. Se você quiser, pode pincelar só a gema por cima. Eu sempre coloco um pouquinho mais de água para não ficar muito ovo, porque aqui em casa tem gente que não gosta. Agora deixar descansar até dobrar de volume. Nesse descanso aqui não tem tempo certo. É até dobrar de volume. Se tiver calor aí, demora um tanto. Se tiver frio, demora mais. 2 formas de modelar o pão. Vou colocar novamente no micro-ondas. A água lá está quente, que eu esquentei de novo a água. Não vou colocar o plástico por cima aqui do pão, senão ele pode grudar. O plástico pode grudar na massa do pão, aí fica feio o pão depois, né? Vou desligar o micro-ondas. Deixar o pão descansar dentro do micro-ondas até dobrar de volume. Ou você coloca em um lugar abafado, sem corrente de ar, até dobrar de volume. Total de farinha de trigo que eu gastei foi 3 xícaras e 3/4. Ó, sobrou um pouco. Demorou 1 hora para dobrar de volume. Aqui está um pouquinho frio, então não dá para contar o tempo por relógio, é no olho. Vou assar no forno convencional pré-aquecido a 220 graus. A temperatura depende de cada forno. Se for muito forte, você faz numa temperatura de 200, 210, pré-aquecido. Se você usar o fermento seco, para fazer o pão, tem que colocar em forno pré-aquecido. Com o fermento fresco não é necessário pré-aquecer o forno, mas com o fermento seco precisa. Deixar pré-aquecer uns 3 minutos, 220 graus. Colocar para assar até o pão dourar. O tempo de forno é relativo, de forno para forno. Meu demorou 25 minutos. Você pode assar mais branquinho, mais moreninho, do jeito que você preferir. Coloquei em cima de uma grade para esfriar. Vamos tomar um cafezinho, gente, com esse pão maravilhoso. Cafezinho, chazinho, achocolatado. Preferência de cada um. Se você gostou desse pão, faça aí. Qualquer dúvida, estou disponível para saná-las. Agora vamos provar esse pão, né? Cheirinho de pão quentinho, dá água na boca. Pão fofinho, bem macio.
Olha esse pão, que fofinho. Muito, muito fofinho. Você pode comer com geleia, com requeijão, com manteiga, com margarina, com o que você preferir. Muito, muito bom. Maravilhoso. Você que quer aprender a fazer pão, ficou com alguma dúvida? Você que já sabe fazer pão, mas o pão não fica bom, o que você está fazendo de errado? Me conta aí. Seu pão não fica gostoso, fofinho. Aceita um pedacinho de pão? Alguém aceita? Maravilhoso. Esse pão é um pão doce. Fiz com 5 colheres de açúcar. A seguir vou mostrar o pão que eu fiz com 3 colheres de açúcar. A mesma receita de pão, só que eu diminuí o açúcar e o pão ficou menos doce. Espero que as dicas que eu falei nesse vídeo tenham servido para alguém que está tentando fazer e não consegue fazer pão gostoso. E você que tem dúvidas, mas não pergunta para sanar sua dúvida, aí fica difícil, viu, meninas, meninos? Coloque nos comentários aí o que você não entende de fazer pão, por que não está conseguindo fazer pão direito ainda. Essa massa de pão fiz com a mesma receita do pão aí do começo do vídeo, só que em vez de 5 colheres de açúcar, coloquei 3. O pão do começo do vídeo não ficou muito doce, mas com menos 2 colheres de açúcar, o pão fica menos doce ainda, né? Para quem não gosta de pão muito doce, dá para fazer com menos açúcar. Fiz 2 pães com essa modelagem. Nesse pão não pincelei nada por cima. Pão fofinho, bem macio. Então você pode fazer o pão à sua escolha. Pode fazer com 2 colheres de açúcar, que vai ficar mais salgado, com 3 colheres ou com 5. Espero que tenham gostado desse vídeo. Procurei fazer com o máximo de clareza, o mais didático possível para quem quiser aprender. Se alguém ficou com dúvida, que eu não tenha lembrado ainda responder alguma dúvida de alguém, coloca nos comentários aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado das dicas. Eu sou Solange Lima. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos!